Bem, meus amigos, estamos mais uma vez fazendo a nossa transmissão através aqui do Chico Xavier, quando apresentamos mais um tema como palestra de hoje. Mas antes eu queria comentar sobre as nossas atividades que infelizmente permanecem ainda paralisadas. Nós continuamos sim com a entrega das cestas básicas, dos kits de alimentos, outros, material de limpeza, material de higiene, principalmente para criança. Enquanto Deus assim permitir, estaremos aqui no exercício da nossa missão como espíritas que somos. Não podemos esquecer da necessidade dos nossos irmãos que tanto precisam, tanto do alimento da alma como do alimento físico. Queremos também lembrar que nessa próxima quarta-feira estaremos fazendo a entrega de mais uma remessa de cestas básicas a uma comunidade próxima, e assim pedimos aos amigos que porventura possa nos ajudar esses irmãos. Eu sempre digo que numa mesa, quando sobra comida, é porque falta comida na mesa do outro. E a fraternidade trabalha em cima desse ideal, que é o que nós estamos praticando e precisando tanto nesse momento que estamos vivendo. A palestra de hoje, ela tem um título muito sugestivo para o momento atual, que é sobre a ansiedade. O que é a ansiedade e o que é que ela pode provocar na vida de todos nós. E ela, como doença da humanidade, vem trazendo consequências e resultados muito difíceis. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, quando tudo parece fugir do nosso controle e, consequentemente, nos deixa em estado de alerta este que nós estamos vivenciando, nos deixando pessoas ansiosas, e, consequentemente, isso nos traz um mal, não só ao corpo físico, como principalmente à nossa alma. A Terra não é um paraíso como muitos pensam. Ela é o lugar bendito que Deus nos ofereceu para as nossas experiências evolutivas. Muitos ainda carregam a ideia de que aqui nós estamos para sermos efetivamente e eternamente felizes, de termos os nossos objetivos alcançados, seguindo os nossos ideais, quando tudo tem uma programação feita pelas entidades superiores da espiritualidade, baseado nas leis divinas, e trazem para nós os meios para alcançarmos os nossos objetivos, que são as nossas necessidades evolutivas. Como escola, ela nos convida a aprender justamente a suportar as provas. As provas são esses momentos que nós estamos passando. Eles tiram de nós, muitas vezes, o próprio sentido do equilíbrio, da serenidade, mas são provas. As provas, como eu sempre digo, elas só podem ser aplicadas se, porventura, houver um conteúdo ensinado. Então, ninguém está aqui sendo vítima de nada. Eu costumo sempre também dizer que na Terra existem muitas injustiças, mas nenhum injustiçado, senão Deus teria errado com este ou com aquele. A Terra também caracteriza-se como uma oficina que nos convida a trabalhar para o bem de todos, baseado nos princípios da própria doutrina espírita, que é exatamente o da fraternidade, do auxiliar o próximo e amar o próximo como a si mesmo,
isso tudo com certeza faz parte desse nosso projeto de vida. Mas não podemos esquecer, principalmente nesse momento, que a Terra ela serve também como um hospital, que é para curar as nossas doenças, principalmente as doenças da alma. Essas doenças que com certeza são as motivadoras de tudo que nós estamos vivendo, nós estamos passando. Porque toda doença que se somatiza no corpo físico, ela tem consequências na alma. Por isso que eu sempre também afirmo que o nosso corpo não é um corpo da causa, mas um corpo do efeito. Toda causa está na alma. E diante de tudo que está nos acontecendo, não podemos esquecer que a doutrina espírita ela tem o poder de nos esclarecer. Quando Jesus, em seu último momento aqui conosco, diante dos apóstolos, afirmou que ainda naquele mesmo dia estaria com o Pai e com Ele, eu através dele pediria um novo Consolador, e que esse Consolador não viria na condição de um homem, de um ser, de um mestre, de um profeta, mas que viria através de ensinamentos. E a doutrina espírita, ela sintetiza todo esse projeto, porque ela, como doutrina, ela congrega 3 segmentos de sustentação das suas bases, que é a ciência, que é fundamental, a religião também e a filosofia. Nenhuma religião ela abraça o projeto da ciência, porque ciência e religião ainda não se entenderam como deveria. E eu digo sempre, se um dia nós quisermos ter uma prova da espiritualidade, se nós quisermos entender a essência e a natureza do espírito, só através da ciência. Porque as religiões elas são dogmáticas, as religiões elas consequentemente prendem-se aos seus preceitos, ao seu livro sagrado, e não permitem que outros fatores possam interferir nas suas crenças, no seu dogma e principalmente na sua forma de entender a vida. Mas a doutrina ela abre um espaço muito grande para esse entendimento. Daí nós temos como base o Livro dos Espíritos, que nada mais é do que um grande questionário de perguntas e respostas. Na condição de codificador, Allan Kardec nos auxiliou exatamente fazendo esse intercâmbio com o mundo espiritual, que é exatamente o mundo que coordena todas as atividades da vida terrena. Então, não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais. E falando ainda das religiões, elas pregam a morte, né? Elas sempre nos levam ao entendimento da morte. Já a doutrina espírita nos mostra a continuidade da vida, exatamente mostrando que a vida não para, a vida não cessa, a vida é um contínuo, e que nós estamos muito mais ligados ao mundo espiritual do que possamos imaginar. Nós não estamos tão distantes como imaginamos, como pensamos, e está aí a física quântica já mostrando-nos, que matéria e energia, que distância não é o que a gente pensa que seja, estreitando esses campos de interação da vida que nós vivemos. Então, ao fechar os olhos, nós entregamos à Terra a indumentária física, que é este corpo da nossa experiência terrena, e seguimos de volta para o nosso lar, que é a pátria espiritual, e lá darmos sentido e continuidade aos nossos projetos evolutivos. E falando em projeto evolutivo, não podemos esquecer que todos nós estamos aqui em processo de evolução. A evolução, ela acontece exatamente nos levando aos conflitos, muitas vezes ao desentendimento. Por quê? Porque como transformação, ela provoca sempre a incerteza. E essas incertezas são as que nos atormentam e nos levam exatamente aos estados da ansiedade que sempre acompanham-nos nesses momentos. Então, nós nunca estamos sós. Há sempre essa conexão com o mundo espiritual.
As experiências, elas são necessárias, porque sem elas nós não podemos alavancar o processo da evolução, do crescimento interior. Mudanças provocam incertezas, mas elas fazem parte da vida, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, o problema não está na mudança, e sim o que nós aprendemos com ela. O que a vida tem sempre para nos dar são esses motivos do entendimento interior, que muitas vezes nos demove, nos fazem pessoas frágeis e, consequentemente, paralisamos dentro desse processo. E, finalmente, a reencarnação, ela é uma proposta de crescimento interior. Ela nunca tem o objetivo de nos fazer ou nos tornar melhor do que o outro. Quando nós chegamos aqui, nós viemos nos assenhorarmos, viemos tomar conta cada um de si mesmo. Por isso que aquela tão famosa expressão da antiguidade a nos dizer que para sermos felizes devemos nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo, né? Consequentemente, isso é a proposta fundamental da nossa existência. Mas tudo recai num único fator, que é a mente. A mente, ela é implacável. Ela trabalha com a força do pensamento, e tudo o que você considerar como verdade, ela entende como verdade. Então, o que você pensa, você cria. O que você sente, você, consequentemente, atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Portanto, tudo na vida depende do que pensamos, do que sentimos e do que acreditamos. Portanto, por isso, seja diligente e cuidadoso com os seus pensamentos, para não se deixar contaminar pelas influências exteriores, que são tão, muitas vezes, difíceis de serem entendidas no nosso cotidiano, na nossa vida. E eu pergunto, e o panorama atual da sociedade humana no que diz respeito à ansiedade? A ansiedade é um problema epidêmico muito mais devastador do que o próprio coronavírus. A gente tem que entender isso. Eu costumo dizer que antes de atingir a estrutura física, o coronavírus tem atingido muito mais a alma, nos amedrontando, nos fazendo pessoas mais frágeis, mas isso tudo tem um processo ou um projeto de despertar, um sentido de despertar em cada um de nós o verdadeiro sentido da vida, como nós vimos. Então, nós temos a ansiedade natural, claro, mas temos também o transtorno da ansiedade, que nos leva aos quadros doentios. Porque a ansiedade, ela faz parte do próprio projeto do crescimento interior. A ansiedade é uma expectativa, é um sonho, é um desejo. Se não tivermos isso, perdemos o sentido das nossas conquistas. Uma mãe tem a ansiedade ou a ânsia quando aguarda seu filho, que porventura vai nascer. Uma pessoa que faz um concurso, ansiosa, aguarda o resultado. Tudo na vida gera em torno dessa expectativa, mas quando isso toma conta de nós, nos demovendo da nossa condição natural, movendo muitas vezes sentimentos de desequilíbrio, aí deixa de ser ansiedade para ser um transtorno de ansiedade. O que é um transtorno? É uma coisa descontrolada, e consequentemente surgem as doenças que são provocadas por esse transtorno, como a fobia, que é um medo irracional. Ele tem medo e não sabe de que tem medo. Isso está exatamente dentro do seu inconsciente, como uma experiência vivida e não trabalhada. Nós temos a síndrome do pânico, com a famosa agorafobia, medo de pessoas, de multidão. Temos também o próprio medo patológico, o medo irracional, o transtorno obsessivo compulsivo, que é tão comum nesses momentos de ansiedade, mas temos a mais devastadora de todas as doenças que tem afligido a humanidade, que é a depressão. E mais grave ainda, que é o transtorno que a depressão também se enquadra, que é o transtorno depressivo e compulsivo, né?
Consequentemente, isso acontece muito nos quadros da bipolaridade. Tudo isso decorrente de um único fator, que é a ansiedade. E de onde vem tudo isso? Contrastes pelas quais passa a nossa sociedade nos dias atuais. Não há um entendimento, porque o grande projeto da humanidade é da diversidade para a unidade. O mundo tem que provar por experiências a programação a que se destina, que é o encontro de todos. Essa confraternização que tanto se fala, mas não se pratica. E a gente tem fugido muito desse grande objetivo que é a proposta de todos nós. Por isso que o próprio Jesus disse: não me sentirei o pastor deste rebanho enquanto houver uma ovelha desgarrada. Veja que isso está muito dentro da vida de todos nós. Ninguém é feliz vendo o outro infeliz, porque a programação não nos permite esse tipo de comportamento. Então, o conforto proporcionado pela própria tecnologia, nunca antes experimentado pela humanidade, mas apesar de todo esse conforto, as pessoas estão angustiadas e infelizes. Veja o quanto nós avançamos em termos tecnológicos. A própria mídia hoje, que abrange o mundo todo, que nos serve tanto, outros meios de tecnologia também na área de saúde, tudo isso era para nos fazer pessoas mais alegres, mais felizes, mas infelizmente por falta desse contraste social é que nós não temos muito a comemorar em função dessa descoberta. E aí a angústia, a infelicidade, que são fatores muito importantes na vida de todos nós, não estão sendo trabalhados. Por quê? Porque o egoísmo, porque o orgulho e outros fatores dessa natureza têm tomado conta da natureza humana, dos seres que realmente poderiam estar contribuindo de uma maneira bem diferente. E ao mesmo tempo o materialismo atinge o auge, acompanhado de vários fatores de um estado de ansiedade. E aqui a gente fala, por exemplo, do hedonismo, que é o prazer a todo custo. Ele quer ter prazer, não importa o que vai acontecer, nem as consequências. Nós temos uma juventude que está envolvida dentro desse projeto, o prazer, o consumismo e tantos outros fatores. Nós temos o niilismo, que é a crença no nada. Não há um caminho, uma definição na vida dessas pessoas, entendeu? E principalmente dentro do movimento religioso, nós estamos vendo as pessoas muito mais em busca de uma ajuda material do que uma ajuda espiritual. Como se Deus interagisse nesses fatores da vida pessoal de cada um. Não sabe muitas vezes que quando o homem ele perde a matéria, ele pode estar ganhando em espírito. A vida nos proporciona isso, fazer com que o homem saia um pouco desse meio, com esses objetivos, trazendo para ele consequência muitas vezes dolorosa. Nós temos o relativismo, todos os juízos de valores, eles são flutuantes e permissivos. Tudo pode, pelo prazer, com o auxílio dos outros meios. Quer dizer, as pessoas procuram sempre o prazer, mas não muitas vezes não mede esforço para conseguir esse prazer, quer seja na droga, quer seja por outros meios, a própria sexualidade, enfim, tudo isso querendo dar ao homem meios para que ele consiga realizar os seus prazeres exteriores, esquecendo o sentido da vida, que é o prazer e a realidade interior. E ainda sobre o materialismo, tem um outro fator que tem sido muito prejudicial ao homem, que é o consumismo. Consumir é a palavra de ordem, coisas supérfluas, informações, relações, tudo isso o homem está
nele envolvido de forma muito, e que fica preso sempre a esses valores, né? O grande objetivo da vida hoje é a coisificação, transformando tudo em coisa, em posse, poder. Até o próprio amor, como nós vimos na palestra passada, né? O amor eros, que é o amor, o meu amor, não é o amor, é o que eu possuo. Eu amo tanto quanto eu sou amado. Deixa de ser um sentimento para ser um negócio. Toma lá da cá. Isso tem sido também um dos grandes problemas da humanidade. Então, o que é que acontece? Tudo isso foge de um fator importante na nossa vida, que é o nosso desejo central. O que é o desejo central? É a fonte de toda a realidade da nossa vida como ser espiritual que somos. Porque quando nós aqui chegamos, nós fomos programados para cumprir uma missão temporária. Essa programação, ela foi previamente programada, onde você irá se situar dentro de um projeto de família. Você terá alguns fatores que com certeza irão lhe auxiliar, terá que passar por algumas provas, enfim, tudo isso dentro de um grande programa. Fugir desse programa significa não cumprir com o que foi determinado, e isso traz para as pessoas, ou para qualquer um, as consequências que não são castigos nem punição, são necessidades de revisão. Então eu sempre digo, todas as vezes que ao caminhar você deixar algo no caminho, você terá que voltar, se isso lhe pertencer. Porque quando a gente tira alguma coisa do universo que não nos pertence, a gente tem que devolver. O que nos pertence ficará eternamente para nós. E isso eu me refiro aos valores espirituais. Então o ser humano, ele é transformado em um objeto de consumo e vale pela qualidade do que consome, o que nós chamamos de ostentação. Veja que hoje a gente tem visto isso de uma maneira bem natural. O consumismo exagerado, né? A posse desnecessária, tudo isso está dentro do que nós estamos vendo como fator que vai provocar esse estado de ansiedade. O sexo banalizado, né? Das mais variadas formas. Temos também a saturação, que gera a indiferença por tudo, que é experimentado até a exaustão, não há limite para nada. Sempre quero mais, não se preocupando com o outro. Né? O superficialismo, a ansiedade por viver com todo mundo, porque senão você vai ser superado. Isso desde criança está sendo praticado pela humanidade. Sempre ser uma pessoa dentro de um projeto de superação, de ser mais, de ser melhor, enfim, tudo isso é algo que vai provocar todo esse processo da ansiedade. Nós também temos o sentimento de urgência. É preciso participar logo, resolver logo de tudo na vida material, deixando de lado a vida espiritual. Isso está lá na mídia, sendo mostrado a todo momento, a todo instante. Não se para um minuto sequer para se fazer uma reflexão, para se fazer uma avaliação interior. E agora nós estamos, de uma maneira bem definida, sendo obrigados a fazer uma coisa que até então nós não estávamos programados para fazer. Consequentemente, o homem vai ter que aprender nesse estágio todo esse novo processo de transformação. Porque o homem, ele vivia no trabalho e passeava em casa. Ele agora está ficando em casa para passear no trabalho. Então, consequentemente, a gente tem que ver que no lugar onde a gente precisa executar as mais importantes tarefas para o crescimento interior é no seio da família. Essa família que foi programada para você desempenhar um papel não para o crescimento da família, mas principalmente para o seu próprio crescimento. Então, o resultado de tudo isso é que o ser humano está cada vez mais distante do seu desejo central. Um mundo só de superficialidade. Tudo que você vê que está vivo vai morrer. E aquilo que não está vivo vai desaparecer. Tanto as pessoas como a matéria um dia vão desaparecer. Disso a gente tem que ter absoluta certeza, porque vivemos num mundo totalmente virtual. Esse mundo não é nosso. O homem está usando ele
como algo que lhe pertence, da maneira como usa, e não sabe ele que essa escola ela precisa ser preservada, não é para os nossos filhos, não só para os nossos netos, mas quem sabe para a nossa volta. Nós vamos ter que voltar, e vamos voltar para dar continuidade ao nosso projeto evolutivo. Esse é o sentido da vida, até que um dia não precisemos mais da escola, quando receberemos o certificado conclusivo, e daí partiremos para mundos mais evoluídos, atingindo o nível da evolução, que seria a condição de um espírito perfeito ou puro. Então, nós temos uma sociedade imatura por 3 pontos fundamentais. Uma é a desorientação. Não há um rumo seguro, nenhuma direção. Nós não sabemos o que fazemos, para onde vamos, não temos um sentido na vida. É o que a gente vai ver, o que a gente chama de vazio existencial. Por isso que as pessoas não são felizes, porque elas não estão se realizando com os fatores que provocam o verdadeiro sentido da felicidade. Ela usa o superficial como fuga, compra tudo e não possui nada. Ela acha que é dona daquilo que ela imagina ser e não é. Consequentemente, ela vai buscar outros e outros e nunca se sacia, porque esses fatores eles não têm o poder de atingir esse desejo central, que é a nossa essência, onde nele nós vamos guardar os nossos verdadeiros tesouros. Lembrando sempre que os bancos só guardam o que não nos pertence. Parece ser até um paradoxo, mas é verdade. O dinheiro que está no banco não pertence a ninguém, ele faz parte do sistema financeiro, e ainda tem gente achando dono desse dinheiro, porque se fosse nosso, nós levaríamos para onde fosse. A ideia que nós temos de pertencimento dá essa certeza, mas isso não é verdade. Nós temos outro fator, que é a inversão de valores. O que é principal é colocado como secundário. Ou seja, o valor espiritual ficou à deriva quando tudo para no valor material. E nós temos, como nós vimos, o vazio existencial. É o resultado de se colocar o espiritual em segundo plano. Consequentemente, o que acontece? Ele vive uma vida totalmente voltada para o ter, esqueceu o ser, e no momento em que ele precisa se recolher diante de si, não existe nada que possa lhe contentar, e aí vem a tristeza e o vazio existencial. Como nós vimos agora há pouco, um famoso ator de televisão deu fim à sua própria vida porque perdeu o sentido da vida, ou seja, ele não se preparou para o que era de mais importante, que era o seu encontro interior. E assim tem sido muitos. Por quê? Porque colocaram todo o seu projeto na vida no fator superficial. Esperaram a felicidade dos outros, deixaram de construir a própria felicidade. É o que tem acontecido com quase todos. E como realidade, nós devemos entender o que o próprio Jesus nos disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que lhe serão acrescentadas. Então, o que quer dizer? O reino de Deus são as nossas virtudes. Procure as suas virtudes, os seus valores interiores. E a justiça, que nada mais é do que a lei de Deus, essa lei inderrogável, que atende a todos com os mesmos meios, através de uma mesma justiça. Mas o homem muitas vezes toma a justiça por si mesmo e procura, a bel prazer, um caminho que não leva jamais à felicidade que nós tanto esperamos. Por isso que o poeta santista já dizia: a felicidade está onde a pomos, mas nós nunca a pomos aonde estamos. Por quê? Porque nós colocamos a felicidade toda fora de nós. O que a gente tem que fazer é colocar essa felicidade dentro de nós, se contentar com o que somos, com o que temos, com as experiências que nós estamos vivendo, valorizar até mesmo as nossas quedas, para que nós possamos, através dela, melhor andar e aprender, muitas vezes com a dor, quando a gente não consegue aprender com o amor. Esse é o projeto da vida. Outra grande advertência que Jesus nos faz: olhai os pássaros do céu, que não plantam e não colhem, e nem assim o Pai os deixa morrer de fome. Olhai os lírios do campo, que não tecem e não fiam, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles.
é exatamente o que a gente tem visto. Todas as coisas importantes da vida estão dentro de conteúdos simples. O homem procura a complexidade, os valores exacerbados, a grandeza, o poder. Nisso você não encontra o que você deseja de verdade quando a gente fala desse desejo central. E como é que se vive? Como é que a gente está vivendo? Como é que a humanidade está se comportando? Vive-se em um estado de ansiedade para desfrutar ao máximo o que essa cultura de superficialidade, que são esses valores deturpados, que provocam doença, nos impõe. Calcula-se que até 2030, 1/3 da população do mundo estará em depressão provocada pela ansiedade. Então veja como isso é grave e precisa ser visto. Apesar de toda a evolução, mas o homem está ficando cada dia mais doente, e o que é pior, doente da alma. E essas doenças, elas trazem resultados muito negativos na vida de todos nós. E procura-se aquilo que a gente tem visto no cotidiano, que são as alternativas medicamentosas, né? Então, até um dia desses, achava-se que o Prozac, como foi publicado na década de 80, na revista Veja, que o Prozac seria a pílula da felicidade, como se a felicidade se vendesse no balcão de uma farmácia. A felicidade é uma construção interior. A felicidade requer muito sacrifício, muito trabalho e muita conquista, e sobretudo humildade e abnegação. Sem esses fatores, ela não tem como se manifestar na vida de nenhum de nós. A ansiedade surge também por não se ter tempo para poder desfrutar tudo o que está disponível. Vive-se também a ansiedade por se temer perder as facilidades e os prazeres materiais. São esses sonhos que todos carregam em busca das realizações materiais, e por não conseguir, muitas vezes, ou ele busca outras alternativas que não são as mais recomendáveis, ou entra em estado de ansiedade profunda. Por quê? Porque ele, vivendo no mundo de competição, ele acha que tem que ter mais do que o outro. Isso faz o homem perder o seu sentido verdadeiro, que é o da realização interior. São, na realidade, os teres humanos, ao invés de seres humanos. Nós temos 6 necessidades básicas evolutivas. A principal é a segurança. Nós precisamos de proteção. E, consequentemente, isso faz parte de toda a história da vida humana. Nós temos a diversidade ou a variedade, que é a nossa necessidade de adaptação. Eu costumo sempre dizer, na convivência, o que nós temos de mais igual é a nossa diferença. E essa diferença que há entre nós é o que nos estimula a crescer. Você entender o outro é você construir algo de bom dentro de você. Mas geralmente a gente não age assim. A gente quer que o outro seja um modelo daquilo que a gente idealiza na gente, e sabe Deus como. Nós temos as nossas conquistas, claro. O homem não pode viver sem suas conquistas, mas que essas conquistas sejam de natureza interior, como eu disse. Que ele procure construir tudo isso dentro dele. É lógico que nós temos a necessidade dos conteúdos, da natureza, da matéria. Isso a gente não pode jamais deixar de compreender e buscar, mas sabendo sempre que isso é temporário, que a maior herança que o homem deixa ao sair daqui é uma história de vida correta. Se você analisar, todos os grandes homens da história não deixaram nada material, não se preocuparam com isso. Conta-nos que o próprio Einstein, depois de morto, encontraram um cheque dentro de um dos livros de sua biblioteca, de um prêmio que ele recebeu, porque para ele dinheiro não tinha importância. O objetivo dele era outro, ele tinha uma missão, que era entregar à ciência, ou através da ciência, tudo o que ele nos entregou.
Ele veio com esse objetivo, ele tinha um desejo central. Tinha defeitos, como todos nós temos, cometeu erros, enfim, mas ele cumpriu com aquilo que se determinou a cumprir e deixou para a humanidade um legado que até hoje, em termos de ciência, não podemos nem sequer questionar. Nós precisamos de estímulo, o estímulo é a motivação, mas as pessoas estão desmotivadas, estão tristes, estão sem sentido, como nós vimos, uma vida sem direção, presos aos fatores que nós tanto vemos que são de natureza unicamente material, e nós precisamos de mais, e mais do que nunca agora, da integração, que é o pertencimento. Nós precisamos nos preocupar com o próximo, senão nós não vamos ter condições de sair daqui cumprindo aquilo a que nós fomos determinados. Por isso que Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo significa amar a si, porque a gente só dá o que tem. Se eu amo alguém é porque eu me amo. Se eu construir dentro, eu posso convidar aqueles para desfrutar daquilo que eu construí. Esse é o sentido maior da vida. Mas, afinal, o que é a ansiedade? A ansiedade pode ser dita como aflição, como angústia e a própria ânsia. Então, segundo a psicologia, a ansiedade é a atitude concernente ao futuro e que se caracteriza por alternativas de medo e esperança. Medo e esperança. É uma perspectiva. Medo vago adquirido especialmente por sucessões de estímulos, desejo ardente ou veemente que leva a uma impaciência. Ou seja, é um sentimento que toma conta dele, deixando ele praticamente sem condições de mover qualquer coisa em um sentido positivo. Por quê? Porque ela passa a consumir totalmente os seus desejos e principalmente a sua vontade. Nós temos dois tipos de ansiedade. Nós temos, como eu disse, a ansiedade adaptativa, que tem um objetivo, é um desejo que você tem, mas é racional, é natural. Mas nós temos o transtorno de ansiedade, que é provocado principalmente por sentimentos contrapostos. O que são sentimentos contrapostos? São as pessoas que querem mudar o mundo e querem que todo mundo mude para satisfazê-la. E nós não podemos jamais ter esse domínio. Então ela critica a sociedade, critica o mundo, critica o trabalho, critica a família, não se convence de nada, não se tranquiliza diante dos seus objetivos e, consequentemente, ela se torna uma pessoa estressada, que leva geralmente à ansiedade. Como ele disse, a ansiedade é uma corrida onde corremos, cansamos e não saímos do lugar. Você não resolve nada com a ansiedade. Muitas vezes deixamos a ansiedade tomar conta de nossas vidas e não nos damos conta disso. Você está tão preso que você já não percebe mais que está sendo totalmente vítima desse processo. Por ser uma doença, a ansiedade pode provocar, como eu disse, distúrbios tanto emocionais como distúrbios físicos. Outro fator importante da ansiedade é que ela é de natureza multifacetária, pois ela é formada, como eu disse, por sentimentos contrapostos, de amor e ódio, provocando uma desarmonia através de um medo irracional. Todos nós vivemos essa dicotomia, o amor e o ódio, e, consequentemente, isso tem sido motivo de ansiedade. Desejar o outro ou do outro aquilo que você quer para você, e nem sempre você é correspondido, e isso começa a surgir conflitos. Eu não tenho a família que eu quero, eu não tenho o emprego que eu quero, eu não tenho um amigo que desejo, e isso vai lhe consumindo, levando você a esse quadro. A pessoa ansiosa tenta controlar o mundo e, não conseguindo, sente-se extremamente insegura, podendo gerar processos depressivos, que são as fobias e as síndromes. Então, tudo isso nós temos que procurar entender para trabalhar dentro de nós. E, finalmente, o que é o medo? O medo é um temor proporcionado e compreensível. Tem causas muito objetivas quando analisado racionalmente, porque o fator mais predominante na ansiedade é o medo que leva à incerteza. Mas o medo, ele é um mecanismo de defesa, principalmente
na vida ou da vida de todos nós. Se não sentíssemos medo, seríamos pessoas, muitas vezes, fáceis de serem vítimas do outro ou de uma situação qualquer. Então, o medo é um freio que a gente utiliza para controlar determinadas ações, determinados movimentos. Só que quando esse medo ele é racional, tudo bem, mas quando ele se torna um medo pensado, imaginado, um medo que não tem um sentido lógico, que eles chamam medo patológico, ele realmente leva aos quadros de ansiedade. Eu estou com medo do que vai acontecer. Ora, se não aconteceu é porque não existe. Ele cria uma condição de uma expectativa de forma exagerada e isso traz esse medo. Com certeza, a ansiedade está sempre ligada a ele. Considere sempre as emoções como visitas. Pergunte o que elas desejam. Se ela disser que é o medo, por exemplo, receba, mas faça tudo para mandar ir embora. Então, as emoções, que são de natureza exteriores, diferente dos sentimentos, elas fazem parte de toda a realidade da nossa vida. Significa exterior, moção é movimento. Então, todos nós somos vítimas dos fatores emocionais. Só que quando uma emoção ela é causadora de medo, que provoca uma certa incerteza, é como ele disse, se você está na sua casa mental, receba, trate-a bem, mas deixe que ela vá embora, não dê a ela tanto sentido. Tem pessoas que passam o dia todo ruminando um pensamento negativo, um conflito, um ódio, uma raiva, consequentemente isso é um fator que vai provocar uma ansiedade. Então lembre-se que a função das emoções é de nos proteger, tanto no aspecto físico, como no emocional, como no psíquico e também no espiritual. E por que tratar as emoções como hóspede? Porque elas chegam e vão embora. Uma notícia triste pode ser automaticamente substituída por uma notícia boa. Quem vai fazer isso é você. Lembre-se que lá no início nós falamos da mente através do pensamento. Então, pensamentos positivos atraem fatores positivos e vice-versa. Então, num espaço de 1 minuto, você sente repulsa, você sente raiva, surpresa, ansiedade. Tudo isso são hóspedes que entram na casa mental em grande velocidade, mas eles devem sair com a mesma velocidade. É não valorizar tanto as coisas como a gente tem valorizado. Mas o orgulho, o egoísmo, muitas vezes nos prende a esses fatores. A função dessas emoções é exercer o papel a que foram determinadas e irem embora. Muitas vezes nós as aprisionamos sem perceber. Então é procurar trabalhar o pensamento, ser diligente naquilo que você está pensando, naquilo que você está trabalhando em prol da sua paz interior. É quase impossível viver sem ansiedade e medo, porque a ansiedade ela está em todo lugar da vida, mas há uma diferença sutil entre ansiedade e medo. Como ele disse, o medo é um sentimento que você tem quando vê ou experimenta alguma coisa que lhe assusta. A ansiedade pode ser sentida como um tipo de medo que você vivencia quando está pensando ou se preocupando com alguma coisa, ao invés de estar experimentando algo de concreto e real. Porque a gente tem que dar sentido àquilo que merece sentido, mas com certeza nós muitas vezes nos deixamos levar por esses fatores, porque tem faltado dentro de nós o domínio, que é esse desejo central, esse fator que mapeia e estrutura toda a nossa realidade de vida. Nós estamos muito distantes de nós. Isso, consequentemente, nos torna refém daquilo que as pessoas dizem ou acham. Temos uma rede social que é muito bem ligada a esse fator. As pessoas publicam coisas e a gente muitas vezes acredita. A prova é tanta que hoje nós somos vítimas de tantas notícias que não trazem para nós nenhum sentido positivo.
Eu tenho pedido às pessoas, evite o excesso de noticiários, porque as notícias são sempre as mesmas, só se fala em números de morte. Eu sei que a gente não pode ficar refém do entendimento, da notícia, da orientação, mas isso não nos ajuda em nada. Todos sabemos hoje, mais do que ninguém, como devemos proceder diante desse momento que estamos vivendo. É lógico que ainda existem aqueles que resistem em não querer atender às regras que são impostas, mas a gente tem que sair desse sistema que está nos aprisionando e nos tornando pessoas doentes, que não é pela contaminação de um vírus apenas, mas principalmente doente da alma. Essa alma que sofre tanto as consequências dessas flutuações mentais negativas que têm tomado conta de todos nós. Estamos muitas vezes refém de coisas que a gente podia, com muito objetivo, com muito cuidado, transformar. Mas infelizmente tem nos faltado força e orientação interior. Procura as crenças, as religiões, os centros espíritas, tudo isso ajuda? Claro que ajuda. Mas se você não parar para fazer uma reflexão, uma viagem interior, tudo isso vai permanecer dentro de você. O homem precisa tomar a decisão. Precisamos mais do que nunca mudar o nosso pensamento. Todos esses processos que acontecem dentro da programação desse nosso planeta, eles estão nos proporcionando mudanças. E a evolução, ela vai continuar sempre. Nós não fomos programados para regredir. Tudo na nossa vida progride, porque se Deus, como o próprio Jesus disse, não para de trabalhar, esse Deus trabalha dentro de nós. Mas nós estamos trabalhando Ele em que sentido? Que força nós estamos utilizando para provocar ou estimular esse momento novo que está sendo tão necessário pedagogicamente para a gente aprender? E a hora é essa, porque se não aprendermos agora, teremos outras provas que com certeza talvez sejam mais difíceis por falta de conteúdo. Eu sempre digo, ninguém pode pedir a um aluno para resolver uma equação de segundo grau se ele não souber as funções básicas da matemática. A gente não resolve um problema maior se não tiver as bases do entendimento para a solução desse problema. E nós estamos ainda muito imaturos nesse quadro. E o aprendizado tem que existir. Ah, mas é difícil. É necessário mais do que tudo que a gente entenda dessa forma. Não podemos nos acomodar e sermos inertes num projeto que tem tudo para ser dinâmico, porque a vida é proativa. Mas o que o homem tem feito? É como se fosse um rio que precisa seguir o seu trajeto em direção ao mar. E o homem represa o rio. De forma egoísta, ele mantém aquela água ali presa para satisfazer apenas as suas necessidades. Não observa ele que depois daquela barragem existe a desolação. Mas a água que vem para renovar as águas que se movimentam, por estarem paradas, elas provocam cheia. Aí a gente está contaminado com esses fatores que fazem parte da mente humana. Estamos prendendo, represando fatores negativos, isso consequentemente leva às consequências que nós estamos hoje com certeza vivenciando. E a gente precisa fluir, deixar essas energias se manifestarem num sentido positivo, porque o positivo ele vai ser sempre um atrativo para fatores positivos. E a gente precisa trabalhar, mas trabalhar muito. E não há outro momento senão esse, que está sendo tão necessário para esse encontro com aquilo que a gente mais precisa, que é o eu. E a natureza do espírito recai exatamente nesse fator. Quando nós partirmos daqui, vamos levar tudo isso como experiência. De natureza positiva ou negativa, vai depender de cada um, mas é necessário que a gente entenda que não pode ser diferente. Ninguém pode fugir de uma realidade que está traçada e escrita, principalmente no lugar que ninguém pode mudar, que é no inconsciente. Eu posso mudar a minha atitude de agora, mas eu não posso mudar aquilo que eu já fiz ontem. Por isso que o próprio Chico dizia, eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo, mas eu posso começar agora.
e fazer um novo fim. Essa é a hora da gente aproveitar essa proposta, esse direcionamento, para a gente começar a fazer um novo fim. Escrever uma nova história, fazer uma mudança radical, arrumar uma casa que estava em desarrumação, fazer uma mudança. Tudo isso está sendo provocado para que nós possamos entender. E, consequentemente, nós vamos cada vez mais precisar de uma orientação, de um valor, mas, sobretudo, de um autoconhecimento. A espiritualidade é prodigiosa nesse aspecto. E a doutrina espírita tem muito a nos oferecer, nos mostrando exatamente os fatores da construção do ser espiritual. Vivemos num mundo de provas e expiação. As expiações são as que mais provocam as dores, porque são as reparações diretas. As provas são escolhas, são mais fáceis de serem atendidas, mas lembrando que a lição dada, ela pode ser cobrada. Tudo o que está acontecendo na sua vida é porque tinha que acontecer, não pode ser diferente. Eu costumo sempre dizer, Deus não errou, Deus não erra. Se você não está satisfeito com a vida que você tem, procure fazer uma avaliação, olhe para dentro de você e comece a ter a certeza de que isso era o melhor. Nós temos que entender que estamos vivendo um momento muito importante. O que parece ser trágico, o que parece ser tão difícil, vai se tornar fácil se a gente aprender. Vamos com certeza ter um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo onde o outro é importante quando ele não era. E, consequentemente, vamos ter que dar as mãos para caminharmos juntos, e juntos nós vamos vencer. Se houver qualquer individualidade dentro de um projeto coletivo, estará fugindo do que se foi programado. Que os governantes tenham cuidado com o que eles estão fazendo, porque a responsabilidade é de todos. E não engana, eles não vão enganar a quem nunca se enganou, porque ninguém conhece mais o pai do que um filho. Aliás, ninguém conhece mais um filho do que o pai. E a gente tem que olhar isso. E eles estão disfarçando, estão se fazendo de loucos quando eles sabem. E vão saber as consequências daquilo que não foi feito, quando deveria se fazer, quando se podia fazer. Porque eu digo sempre, aquilo que você não pode, fique tranquilo, porque é da parte de Deus, mas aquilo que você pode é da sua parte, faça. E faça logo, por não ter feito, porque as consequências virão, e elas vão trazer para nós, muitas vezes, o que ele falou, as lágrimas. Não é uma ameaça, mas acima de tudo é uma advertência que a gente precisa tomar. E para finalizar, eu tenho aqui uma mensagem que eu relacionei para esse instante, que diz assim: eu já perdoei os imperdoáveis, eu já tentei substituir pessoas insubstituíveis, esquecer pessoas inesquecíveis, eu já fiz coisas por impulso, eu me decepcionei com pessoas que jamais pensei que fosse me decepcionar, mas também já decepcionei alguém, já abracei para proteger, já dei risadas quando não podia, já fiz amigos eternos, já amei e fui amado, mas também já fui rejeitado. Eu já amei e não soube amar. Eu também já gritei e pulei de felicidade tantas vezes. Já vivi de amor. Já fiz juras eternas. Eu já chorei ouvindo música e vendo fotos. Eu já liguei só para ouvir a voz de quem amo. Eu já tive medo de morrer. Morrer de saudade de alguém. Medo de perder alguém em especial. E acabei perdendo. Assim é a vida. Mas eu sobrevivi e ainda vivo. Eu não passo pela vida. Eu acho que você também não deveria passar. Viva. Bom mesmo é ir à luta e com determinação. Abraçar a vida e viver com paixão. Perder?
mas perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo é de quem se atreve a enfrentar a vida. A vida é muito importante para ser insignificante. Essa mensagem traz do estudo que nós temos que aprender sobre a vida. Deixarmos de lado a ansiedade como um transtorno que nos perturba, nos desequilibra, e tomarmos o rumo certo, que é o rumo da vida. Eu costumo concluir dizendo que Deus é a direção, mas o sentido é de cada um. Portanto, fica aqui a nossa mensagem, e agradecendo os amigos que permanecem sempre conosco, nos acompanhando. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe.